Queridos, mas esta manhã eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é impossível para Deus? Não é? O que é impossível para o nosso Deus? O que é impossível que Ele não possa fazer por nós? Às vezes a gente idealiza algo, deseja algo, mas no nosso coração a gente fala, mas isso é impossível. Mas a gente esquece que há um Deus do impossível. E não há nada que é impossível que Ele não possa fazer. Esse é o nosso Deus. Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, amado, obrigada, Senhor, por esta manhã gloriosa na Tua casa. Ó Senhor, porque essa palavra, Deus, ela penetra no meu coração, para que depois eu possa ser instrumento, Senhor, para falar com a Tua igreja, Pai. Senhor, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo esta manhã, Senhor. Conduza a minha vida, Senhor, na verdade, que é a Tua palavra. Conduza, Senhor, o que eu vou falar aqui esta manhã, porque não vem de mim, Senhor, vem do Senhor. Pai, abençoa, Senhor, e que esta palavra encontre, Senhor, terra fértil, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Quando o impossível se encontra com Jesus. E queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus 19, 26. Mateus 19, 26. Para quem não trouxe, tem ali também. Amém? Então vamos ler. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém? Vamos ler comigo, queridos, o que está ali no telão, para a igreja ler juntos? Vamos lá? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, Jesus, Ele era totalmente homem, mas Ele também era totalmente Deus. Então, Jesus na sua humanidade, Ele era assim como eu e você. Ele veio nesta terra, Ele nasceu de mulher, Ele teve a sua infância, Ele também sentia dor, sentia medo, sentia alegria. Ele tinha todos os sentimentos que eu e você temos. Ele passou por todas essas emoções humanas. Ele também sabia como era uma dor de uma perda. Ele também sabia o que era o medo. Ele também sabia o que era sentir alegria, sentir paz, sentir tribulação, sentir ansiedade. Jesus, na sua forma humana, Ele passou por tudo o que eu e você passamos hoje. Então Ele tinha fome, Ele tinha sede, Ele tinha sono, tinha que andar longas distâncias, e naquela época era ainda mais difícil, né? Porque eles faziam tudo a pé, a maioria das pessoas. Então, talvez nessa jornada dele, andando, conhecendo outras cidades, indo pregar o evangelho, ele também se cansou, ele também teve fome, ele também teve sede. Então, ele era, à primeira vista, simplesmente uma pessoa, como eu e você. Né? Para quem olhasse para ele e não o conhecesse, ia dizer que ele era um homem comum, um homem simples, como eu e você. Mas havia momentos em que as pessoas, elas podiam ver que Jesus, Ele não era uma pessoa comum. Ele não era qualquer pessoa. Havia momentos em que a glória do Senhor se manifestava sobre Ele. E Ele curava pessoas, Ele realizava milagres, Ele libertava aqueles que precisavam de uma libertação. Então, nesses momentos, Ele mostrava, Ele se revelava que Ele era o Filho de Deus, o Messias, o tão aguardado Messias que os judeus esperavam. Então, existiam vários momentos em que Ele se revelava como esse Deus, que fazia milagres e que mostrava como era o reino de Deus.
Só que quando o impossível se encontrava com Jesus, algo diferente acontecia. Eram nesses momentos em que algo realmente especial acontecia. E essa palavra impossível, ela pode significar muitas coisas, não é? Às vezes, as coisas impossíveis, elas são óbvias, né? Às vezes a gente acha que o impossível é uma cura, é uma ressurreição, é algo que aos nossos olhos, realmente, nós, com os nossos olhos humanos, nós achamos que é impossível. E também existem coisas, os grandes impossíveis da vida, mas também há impossíveis da nossa alma e da nossa história. E às vezes, o que é impossível para mim, não significa que seja impossível para você, né? Nós somos diferentes, temos vários anseios, vários sonhos, várias coisas que precisamos da parte do Senhor. Então, o que às vezes é impossível para mim, pode não ser para você. E há pessoas, hoje em dia, na sociedade, que acham impossível que o casamento seja restaurado, que acha impossível que o filho se liberte das drogas, acha impossível gerar um filho para aquelas mães, aquelas mulheres que são estéreis, acha impossível vencer uma depressão, acha impossível aquele ente querido ser curado, acha impossível vencer a sua incredulidade. São tantos impossíveis que nós temos no nosso dia a dia, que nós achamos que é impossível. São tantos impossíveis que nós estamos pensando neste momento. E qual é o seu impossível esta manhã? Qual é o seu impossível? O que você acha que é impossível para a sua vida esta manhã? Esses dias, o que você tem passado? O que é impossível para você hoje? E esse impossível, onde você tem colocado? Onde você tem colocado o seu impossível? No Evangelho de João, nós vemos a realidade do homem, que era a palavra de Deus, era o verbo encarnado. Lá em João 1:1 diz, ele estava com Deus e era Deus. Então, ao decorrer do livro de João, nós vamos ver histórias de pessoas comuns, como eu e você, que tinham impossíveis em sua vida, que tinham causas que perante eles, perante a sociedade, eram impossíveis de se resolver. Mas quando o impossível dessas pessoas se encontrou com Jesus, um milagre aconteceu, algo extraordinário aconteceu. E essas pessoas não eram diferentes de mim e de você. Eram pessoas que tiveram acertos na vida, mas também tiveram erros. São pessoas também que passaram por muitas coisas. São pessoas que enfrentaram lutas, enfrentaram tantas coisas na vida, mas que elas se encontraram com Jesus e algo mudou em sua história. Então hoje nós vamos ver que quando o impossível se encontra com Jesus, coisas extraordinárias acontecem. E a primeira delas é que uma fé verdadeira nasce. Então, lá em João 3, do 8 ao 9, que está ali, diz assim: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Então, nessa ocasião, Jesus, ele se encontrou com um homem chamado Nicodemos. Esse homem era um mestre da lei. Ele sabia tudo sobre a lei de Moisés. Ele sabia tudo sobre as Escrituras. Mas uma coisa era impossível para aquele homem naquele momento: era acreditar que Jesus era o Messias que eles tanto aguardavam. Então, quando Jesus disse isso para ele, né, que nós precisamos nascer de novo, nascer do Espírito,
Nicodemos, com toda a sua racionalidade, né? Ele perguntou, mas como eu, um homem adulto, posso nascer de mulher de novo? Mas não era isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo que ele precisava de um novo nascimento, mas um nascimento nele, um nascimento em Jesus, um nascimento no crer em Jesus, no acreditar na sua palavra. Então o impossível para Nicodemos ali naquele encontro era crer que Jesus era o Messias enviado. E talvez você aqui esta manhã tenha muitas dúvidas e questionamentos. E Deus, querido, Ele não se assusta com isso. É normal termos dúvidas, questionamentos acerca da palavra. Ele quer te ouvir. Ele quer ativar a sua fé. Ele mesmo nos dá a capacidade de aprender e crer nele. E como nós cremos em Jesus? Lendo e conhecendo a tua palavra, lendo e conhecendo quem é o Jesus da Bíblia, quem é esse Jesus verdadeiro. E para andar com Deus, queridos, nós não precisamos de todas as respostas. Nós precisamos crer no que Ele já deixou para nós. Porque o mais importante é se relacionar com Ele. Jesus, Ele deseja se relacionar com você. Ele quer ser teu amigo. Ele quer saber o que você tem na sua vida que acha impossível. Ele quer saber dos seus sonhos, dos seus projetos. Ele quer se relacionar com você. Isso que é o mais importante, que Nicodemos não conseguia entender. Ele não conseguia entender que Deus é um Deus de relacionamento, é um Deus de perto, é um Deus presente, é um Deus que quer falar com o homem e Ele também quer ouvi-lo. Então, por isso mesmo, o Evangelho não é sobre uma lista rígida de regras, mas é sobre relacionamento com o Pai, é sobre relacionamento com Jesus. E Nicodemos, ele estava acostumado em seguir regras, em seguir coisas que disseram para ele. Ele não estava acostumado em um relacionamento com o Pai. Ele não sabia o que era isso. E era isso mesmo que Jesus queria colocar sobre ele. Filho, eu quero um relacionamento contigo, eu quero te conhecer. E andar com Jesus, muitas vezes nós seremos desafiados a transformar a forma como vemos a vida. Quando você se deparou com o Evangelho, você teve muitas vezes, eu pelo menos tive um choque de realidade. Porque tudo que eu pensava, tudo que eu achava que deveria ser feito, as minhas atitudes, quando nós nos deparamos com a Bíblia, nós vemos que muitas coisas, nós seremos desafiados a transformar o nosso modo de ver, como as coisas são. Porque não é mais sobre mim, não é mais sobre como eu vejo, mas é sobre como Jesus vê. Então, Jesus, Ele quer se revelar. E não como seus preconceitos e tradições, mas Ele quer se revelar como Ele é. E Ele é especialista em nos surpreender. Então, quando Nicodemos teve esse diálogo com Jesus, algo transformou na vida dele. Ele teve um encontro com a verdade, um encontro com a própria palavra, como João diz, o próprio verbo vivo. Ele teve este encontro. E a partir daquele momento, não tem como mais ser o mesmo. Quando a gente tem um encontro com Deus, um encontro com Jesus, um encontro com a verdade, não tem como a gente sair desse encontro da mesma forma. Nós temos que sair diferentes. Amém? Então, queridos, que esta manhã você tenha a sua fé ativada. Talvez nessa vida aqui, nós não tenhamos todas as respostas, mas nós temos Jesus e Ele é suficiente. Amém? E o segundo ponto, quando o nosso impossível se encontra com Jesus, as feridas do passado são curadas. João 4, 18 ao 19. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte.
Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Essa história acho que todos já conhecem. A mulher samaritana, num dia comum, foi pegar água no poço de Jacó. E lá ela teve um encontro com o Senhor. Um encontro inesperado, um encontro numa hora incomum, um encontro com alguém que ela nem simplesmente poderia falar que era um judeu. Mas Jesus sabia que ela estaria lá. E o impossível dessa mulher se encontrou com Jesus, que era curar as feridas do passado. Aquela mulher carregava na sua alma feridas, acusações, de que ela já tinha tido 5 maridos e o que ela estava agora não era marido dela. Aquela mulher, ela era mal falada na cidade, todos conheciam da sua história. Ela era alguém rejeitada, alguém que se sentia sozinha, abandonada. Então, ela carregava sobre ela um fardo de dor, de culpa. E quando ela se encontra com Jesus, aquilo que ela achava impossível acontecer, que era a cura das suas emoções, aconteceu. Jesus, ele sabia tudo da vida daquela mulher. E ele vai diretamente na ferida. Mas não era para machucá-la. Era para curar a sua dor. Jesus sabia exatamente o que ela precisava. E ele foi direto na fonte, literalmente. E ele curou aquela ferida emocional daquela mulher. E quando ela percebe isso, percebe que ela teve um encontro ali com Jesus, com o Messias, ela sai para a cidade e vai contando para todos, porque afinal ela encontrou o Mestre, o Messias. Então, queridos, Jesus, ele não fingiu que não sabia do passado dela. Pelo contrário, ele foi direto e verdadeiro. No entanto, ele não acusou e causou vergonha para aquela mulher. Essa não era a intenção dele. Não era a intenção de acusá-la, mas era na intenção de curá-la. Era na intenção de perdoá-la. Deus nunca faz você se lembrar do seu passado para te envergonhar, mas é para te curar. Pode ter certeza disso. Jesus, ele não quer expor ninguém, mas ele quer curar. Ele quer salvar. Então Jesus e essa mulher começam um diálogo, né? Que a gente já viu aqui, que é um dos diálogos mais reveladores da Bíblia. E Jesus, ele não está interessado em acusar você, mas revelar para você qual é o seu futuro com ele. Então, quando o impossível se encontra com Jesus, ele pode curar as feridas do passado. E se você, assim como essa mulher, tem feridas que você carrega do seu passado, tem mágoa, tem dor, tem falta de perdão, Jesus, ele quer te encontrar hoje. E ele quer curar essas feridas. Para quê? Para que ele quer me curar? Para que eu possa ser liberto, ser livre e viver a vida abundante que ele tem para mim. Glória a Deus. E Jesus, ele diz ainda para essa mulher: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então, ele não procura alguém que faça 1001 coisas, mas ele procura alguém que o adore em verdade. Que o adore mesmo sem ter nada, que o adore independente das circunstâncias. Então, querido, que esta manhã nós possamos entregar as nossas dores emocionais aos pés de Jesus. Ele quer nos curar esta manhã. Ele está pronto para nos curar, mas nós precisamos entregar a Ele. Aleluia. E o terceiro ponto, quando o nosso impossível se encontra com Jesus, você presencia milagres. Quantos milagres você já presenciou só este ano? Quantos milagres você presenciou durante a sua vida? Quantos milagres Jesus ainda não quer operar sobre você? Então, em João 5, do 6 ao 9, o texto diz: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado?
Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Queridos, esse homem havia 38 anos que ele se encontrava enfermo. Há 38 anos que esse homem não sabia o que era ter uma vida em sociedade. Há 38 anos que esse homem não sabia o que era ter uma vida comum. Ir trabalhar, voltar para casa, ter a sua família, sair para resolver as coisas. Há 38 anos esse homem estava enfermo. E o impossível para ele era ser curado. Ele estava no tanque de Betesda. E ele fala ali para Jesus. Toda vez nessa história, queridos, no tanque de Betesda, de tempos em tempos, um anjo descia e agitava as águas. E aquela primeira pessoa que entrasse naquele tanque era curada de qualquer enfermidade. Só que esse homem estava ali já há muito tempo. E toda vez que o anjo descia e agitava as águas, sempre alguém ia na frente dele. Ele nunca conseguia descer ali no tanque. Ele não tinha ninguém para ajudá-lo a descer de lá, a descer pelo tanque. Então, ele via pessoas sendo curadas de tempos em tempos. E ele não. Há 38 anos que ele via essa mesma cena. E ele nunca presenciou o próprio milagre. Mas quando o impossível dele se encontrou com Jesus, Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? Como perguntar para alguém que há 38 anos está à espera de uma cura: você quer ser curado? Mas era para saber se realmente aquele homem tinha fé que ele era o Messias que podia o curar. Então Jesus, ele fala para aquele homem: levanta, pega a sua cama e anda. E aquele homem foi curado. Eu imagino a alegria daquele homem, 38 anos, sendo curado por Jesus, podendo ter a sua vida de volta, podendo trabalhar novamente, podendo voltar para a casa da sua família, viver em sociedade. Queridos, quando o impossível se encontra com o Pai, não há nada que Ele não possa fazer. E se você tem um diagnóstico hoje, e uma situação que você acha impossível, Deus, Ele pode operar. E essa palavra é para mim, vocês sabem. Muitas vezes no nosso coração nós achamos que é impossível Deus curar a minha mãe. Mas eu sei que Ele pode. E eu sei que Ele quer. Só que é no tempo dEle. Nós precisamos aprender a confiar. Porque o milagre também é esse. Não é só a cura, mas é o crer. É o crer que Jesus pode curar. Então, se essa manhã você tem alguém que você conheça, ou você mesmo precisa de uma cura mesmo física, algo que você acha impossível de Deus curar, coloque diante do Senhor, porque Ele pode fazer. Porque Ele é um especialista em realizar o impossível. Amém? E quando o nosso impossível se encontra com Jesus, a culpa dá lugar à cura. João 9, 2-3. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Queridos, um cego de nascença, um homem que nasceu sem poder ver, ele nunca tinha visto nada, ele nunca pôde ter esse prazer de contemplar as pessoas, a natureza, a beleza que há em tudo que Deus criou. Ele nasceu cego, e para aquele homem era impossível ver. Era impossível. Naquela época, nunca ninguém tinha sido curado de cegueira. Era impossível. Nunca ninguém soube que alguém fosse curado de cego de nascença. Então os discípulos perguntam para Jesus: Jesus,
esse homem nasceu assim cego, por quê? Porque ele pecou ou foram os pais deles que pecaram? E Jesus diz, nem ele, nem os pais. Isso aconteceu para que a minha glória fosse manifestada na vida dele. Então, querido, se você está passando por alguma dificuldade, algum problema, algo que só você sabe, saiba que isso Deus vai usar para que seja manifestada a glória dele sobre a sua vida. E através dessa sua dor, através desse seu milagre, desse seu testemunho, Deus vai tocar a vida de muitos. Deus vai usar isso para abençoar a vida de muitas pessoas. Então, as pessoas viam ele como um cego, alguém incapaz, alguém que não servia para nada. Mas a tua dificuldade, ela não te define. Quem te define é o Senhor. É Ele quem define quem nós somos. Então, Jesus não viu ele como um cego. O seu olhar de amor para aquele homem era diferente. Era no ponto de fraqueza daquele homem que Deus manifestou-se forte. É no seu ponto de fraqueza que Deus vai se manifestar forte na sua vida. É nessa fraqueza que o Senhor te faz forte. Então, Jesus, ele curou aquele cego de nascença naquele dia. Um verdadeiro milagre. Antes, aquele homem era um outdoor de vergonha e tristeza. Agora, ele é um outdoor de milagres. Ele é um testemunho vivo da glória de Deus. Ele é um testemunho vivo do poder de Deus. E que esta manhã, você possa tirar toda a culpa que você já levou um dia. Porque Deus quer te fazer um outdoor de milagres. Um testemunho de milagres. Um testemunho vivo. Para que quando as pessoas que não creem nele vejam, elas passam a acreditar que Jesus, ele é o Messias aguardado. Então, entregue as suas culpas a Jesus esta manhã. Entregue a sua história, a sua família. Ele tem cura para você. Ele tem cura. E, queridos, a sua maior dor, ela um dia pode se tornar o seu ministério. A sua maior dor, o seu maior trauma, quando Jesus ele cura, ele pode transformar isso no seu maior ministério. Ele pode usar a sua vida para trabalhar com pessoas que também passaram ou estão passando pelo mesmo. Porque ele é um Deus de propósito. Nada ele faz por acaso. Tudo ele tem um propósito em nossa vida. E quando o nosso impossível se encontra com Jesus, ele o chama para a vida. João 11, 43, 44. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Jesus ele chega ali naquela cidade. E o cenário era de morte, era de dor, era de luto, era de sofrimento. Lázaro já estava morto há alguns dias. E o impossível ali, para Marta e Maria, que eram irmãs de Lázaro, era que seu irmão voltasse à vida. Quando Jesus chega naquela cena, Maria vem correndo e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui antes, o meu irmão não teria morrido, ele estaria vivo. Mal sabia ela, né? Mal sabia ela que o que estava para acontecer era muito maior. Que o milagre que Jesus iria operar era muito maior. Era maior do que ela podia imaginar. Jesus estava diante de um cenário de morte. Havia choro e dor, mas o verbo vivo que João disse, declarou uma palavra de vida. E quando ele fala, ele cria e ele regenera. Não foi assim em Gênesis? Quando o Senhor foi criar Adão, ele criou com as suas mãos, mas todas as outras coisas ele criou com a sua própria palavra. E a palavra ali que era lançada era o próprio Jesus, era o verbo. Então, com a palavra dele, ele cria, ele regenera, ele traz vida somente com a sua palavra, a palavra do seu poder. Então, queridos, essa manhã,
Talvez haja áreas de morte em sua vida. Pensamentos de morte, pensamentos de depressão, morte de sonhos e de relacionamentos. Mas Jesus, Ele quer trazer a vida. Ele quer te trazer a vida novamente. A morte foi algo que Jesus, Ele precisou enfrentar. Mas, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Ele veio à vida novamente. E para dizer para nós que Ele tem poder de dar a vida novamente. Dar a vida para aquele teu sonho que está enterrado. Dar a vida para aquela causa que você acha impossível. Dar a vida para qualquer coisa que você acha que não é capaz. Jesus foi traído, torturado, morto como um criminoso numa cruz. Essa era a sua morte e a minha morte. Mas Jesus a tomou para que vivêssemos a sua vida. Jesus, Ele se entregou por nós. Então naquela cruz Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ali os discípulos acharam que tinha acabado. Acharam que tudo que eles viveram com Jesus tinha acabado, que nada mais iria acontecer. Mas mal sabia eles que no terceiro dia Jesus ressuscitaria. Ele traria vida não só para os judeus, mas para todos aqueles que nele creem. E para finalizar, queridos, quando o impossível se encontra com Jesus, você recebe um amanhecer de esperança. João 21. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. A sexta-feira, queridos, não foi a notícia final. No domingo, Jesus ressuscitou. No domingo de manhã, de madrugada, quando Maria chega ao sepulcro, ele já não estava lá, porque ele ressuscitou. E Jesus, Ele quer trazer esperança para você, e há esperança para você. Sabe aquilo que você já está sem esperança? Aquilo que você já não vê saída, que você já desistiu? Jesus, Ele quer trazer esperança. Os discípulos também acharam que não havia mais esperança, mas quando Jesus ressuscitou, reacendeu a esperança novamente. E Jesus, Ele disse isso para sua amiga Marta, quando ela chorava, a morte do seu irmão. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Queridos, mesmo que a gente morra fisicamente, aquele que está em Jesus viverá eternamente com o Pai. Essa é a nossa esperança. A esperança de viver uma eternidade com Cristo. Uma esperança de viver para sempre com Ele. Então, Jesus está perguntando mesmo para nós essa manhã. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você crê em mim? Jesus, Ele deseja que eu e você entregue toda a nossa vida a Ele. E tudo o que nós temos para Ele, tudo o que nós somos. E para finalizar, querido, em João 1,12, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que precioso. Antes, eu e você, nós éramos criaturas do Senhor. Nós éramos criaturas dele. Mas a partir do momento que nós o recebemos como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele nos fez filhos. Ele nos adotou como filhos. E hoje você pode dizer: eu sou filho. Eu sou filha amada do Senhor. Queridos, se nós como pais, nós já queremos abençoar os nossos filhos, nós já queremos dar o melhor que nós temos para os nossos filhos, queremos fazer o que a gente pode e às vezes o que a gente não pode pelos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, mais o nosso Pai que está nos céus. Se nós que somos falhos, pecadores, queremos fazer o melhor para os nossos filhos,
Imagine o Senhor que é perfeito, que é bom, que é maravilhoso. Imagine o Senhor o que Ele não quer fazer por nós. Não há impossível que o Senhor não possa realizar. Não há impossível que Ele não possa fazer. Às vezes o impossível que nós colocamos para nós mesmos é o crer em Jesus, é o crer verdadeiramente na sua palavra. Querido, curva a sua cabeça. Esta manhã eu queria que você pensasse sobre esta palavra